acomodação no mercado de agente autônomo, que é um mercado empreendedor, não combina. Parar de estudar e parar de querer aprender, não combina. O mercado muda a cada minuto. Fala pessoal, aqui é Felipe Pires. E aqui é Vinícius Frias. Está começando mais um Alter Talks, o podcast sobre o mundo cripto. Para entender mais sobre as últimas notícias e opiniões de pessoas relevantes dos mercados financeiro e cripto, aqui é o lugar. Não é mesmo, Vini? É isso aí, Felipe. Bora lá? Beleza. Mais um Alter Talks no ar. Rapaz, esse Alter Talks, eu diria assim, eu passei desde o começo, quando a gente começou a ideia, né, de montar um canal de podcast para o Alter, ainda era Alter Bank, né, no momento que a gente começou a desenhar isso, né, Vini? Era Alter Bank, aí uma das primeiras pautas que me veio à cabeça era exatamente convidar essa figura que está aqui com a gente hoje, né, para falar sobre mercado financeiro, porque eu desde logo falei, cara, tem ali uma área cinzenta, né, de quem investe em cripto em relação ao mercado financeiro e vice-versa, né? E conseguimos a agenda e trouxemos o grande Luiz Alfredo Vidal, CEO do Guia da Bolsa e, cara, mais de 20 anos de mercado, um cara super atuante, não só dentro da estrutura de assessoria, mas também de análise e trazendo muita informação. Eu assisti, tem algo em torno de umas 3 semanas, uma palestra, uma live, né, do Luiz Alfredo, falando sobre a perspectiva para 2021 para o mercado financeiro, e é muito isso que a gente vai trazer no podcast de hoje, mas mais do que isso, o tema de hoje é Bolsa e Bitcoin, o que esperar em 2021? Cara, fica ligado, é uma horinha de papo corrido aqui, com muita informação, então se quiser, já bota o caderninho do lado, canetinha, e vai anotando, cara, porque vai sair muita coisa boa daqui para esse próximo semestre. Luiz Alfredo Vidal, aliás, deixa eu primeiro só falar com o Vini. Vini, pô, cara, já fui apresentando, já fui jogando o cara, fala aí, meu amigo. Cara, eu vou estar igual ao nosso espectador hoje, eu vou fazer todas as perguntas aqui, porque eu quero ver se eu consigo ficar rico na bolsa mesmo, né, que eu vi ali uma reportagem no Fantástico, dá para fazer day trade, tem uma coisa, quero tirar todas essas curiosidades, quero entender como é que o Luiz começou nesse mercado, enfim, vou fazer o papel que o espectador quer, que imagino que ele vai querer entender também, né? Então, estou bem animado para essa conversa. Cara, vai ser um prazer. Luizão, cara, obrigado mais uma vez. Assim, eu dei o resumo do teu short bio aí, né, cara? Porque você é um cara de, né, muito tempo de mercado, muita experiência. Queria que você falasse um pouquinho, já começando, acho que o Vini já deu a deixa aí, né? Cara, como é que você começou no mercado? Como é que de onde vem essa paixão? Quando foi a virada de chave para esse negócio se tornar, o negócio você dedica a vida, né? Como é que foi isso? Olha, obrigado, Vinícius, obrigado, Felipe, aí pelo convite. Eu, na verdade, comecei no mercado mais ou menos quando meu pai veio a falecer e deixou uma pequena carteira de herança, em 96, final de 96. Aí fui fazendo todos os cursos na Bolsa e fui fazendo análise técnica, fundamentalista, fiz todos os cursos e depois tentei entrar no mercado e era um mercado fechado, difícil de você começar a trabalhar. E nessa eu fui fazer um curso de análise técnica na Bolsa e quando estava terminando o curso, eu tive a ideia de pelo menos pegar o professor, que eu sabia que trabalhava numa corretora chamada Estratégia de Investimentos, era o Ronaldo Nobre, engenheiro do ITA, e aí eu levei na última aula o currículo. Falei, agora, eu acho que agora vai, né? Eu já tinha deixado o currículo em várias corretoras e nada. E aí, quando chegou no finalzinho do curso, terminou, eu levantei, pessoal indo lá tirar dúvida, fechar lá o curso, e aí eu tive a surpresa desagradável de mais uns 20 tiveram a mesma ideia e levaram o currículo também para ele. E naquela eu tentando dar uma olhada, era o cara que o pai era super diretor, tinha um mega network, e eu ainda, morando no Grajaú, sem muito network, meu pai já tinha falecido, minha mãe professora, eu falei, caramba, vou perder. O cara
Ele até falou que estava precisando de estagiário, mas eu falei, cara, com 20 aqui, PUC, BMEC, eu não vou levar. Aí naquele tempo ali, enquanto foi a fila diminuindo, eu tive uma ideia. Eu peguei o telefone, liguei rápido para minha mãe e falei, olha, vai ser brabo de eu conseguir trabalhar aqui, eu tenho que fazer algo diferente. Posso escrever no currículo que eu vou de graça, que é o único diferencial que eu estou vendo que eu tenho chance de ganhar, se eu falar que eu não quero que me pague nada. Você me banca para eu vir para cá? Aí a minha mãe, vai lá, vamos embora. Aí escrevi no currículo que não era para ser remunerado, que eu não queria. E aí acabou que depois eu vim saber, fui contratado, e realmente eu não querer ganhar nada, ele foi me dar uma chance, foi tocando, até um dia que o dono da corretora passou de tanto me velar, perguntou, eu fazia economia na UF, e aí me levou lá para o RH e me botou de fato como estagiário, isso mais ou menos finalzinho de 99, início de 2000. E daí foi direto, né? E aí nunca mais fiz nada na vida, não lembro de ter ficado 3 dias seguidos sem olhar o mercado. Cara, muito, muito interessante desses insights, né, Luiz, que acontece em momentos decisivos da vida, né? Eu acho que assim, tem duas coisas, né, nisso que você falou. Da tua relação, né, de ter o apoio da família, enfim, da relação com a tua mãe, de apoiar, e o outro dessa perseverança, né, de já estar fazendo 3, 4 cursos, às vezes são cursos avulsos. E aí tem um outro detalhe, o mercado naquela época era um e o outro hoje é outro, né? Hoje o mercado é extremamente regulado, quer dizer, naquela época já era, mas hoje mais ainda, né? Um nível de regulação muito forte e que é muito focado nas certificações, né? Então, talvez até esse modelo hoje não fizesse tanto sentido, né, como fez naquela época, porque hoje realmente o profissional, para entrar no mercado financeiro, o ideal é que ele tenha pelo menos uma certificação básica, nem que seja uma certificação, né, inicial da Anbima, ou a melhor seria, né, de agente autônomo de investimento. Inclusive é esse o teu negócio hoje, né? Você tem um escritório, eu diria o primeiro escritório do Rio, inclusive ligado à XP, né, um escritório com mais de 12 anos de estrada. Como é que está esse mercado, Luiz, dos agentes autônomos, mercado ligado, né, dessa ponta, né, de assessoria ao investidor? Olha, isso aí vem crescendo muito, né? Não é à toa que a XP hoje está valendo praticamente meio Itaú, e ela consegue crescendo. A maioria do modelo de gerente de banco é um modelo em que o cara, se tiver uma atuação muito brilhante ou se ele tiver uma atuação razoável, basicamente o salário não acompanha essa diferença. Então, o gerente ele tem um salário fixo, normalmente não é tão assim também atrativo, e se bater todas as metas, ganha um bônus e tal. Em alguns bancos de investimentos, às vezes, bônus até mais atraente, mas os bancos tradicionais, não. Então, o cara fica trabalhando muitas horas, com muita pressão, muita cobrança, e não se sente nem o dono do business. Então, acho que é isso que as pessoas estão buscando mais hoje, que é tentar ter uma qualidade de vida melhor, ser dona do seu negócio. Se você não trabalhar muito, você acaba vendo no final do mês que você não trabalhou. Se você fizer um bom trabalho, você sente aquela coisa cada vez melhor, cada vez crescendo. Então, é baseado em ética, em muita dedicação, muito estudo, para estar sempre aprendendo algo novo e cuidando do teu cliente como se fosse uma pedra preciosa que você vai carregar ela para o resto da vida. Eu digo que se tiver esse foco, a chance de crescer é grande. Acomodação no mercado de agente autônomo, que é um mercado empreendedor, não combina. Parar de estudar e parar de querer aprender não combina. O mercado muda a cada minuto, os produtos mudam e você tem que estar sempre avaliando qual a melhor alternativa para você estar ali e medindo o risco. Tem que ter esse conhecimento técnico de medir, sabendo qual o perfil dos clientes, ainda mais que a Bolsa está passando por um processo de muita entrada de CPFs inexperientes. Então, esse papel do assessor é fundamental. Quase puxar pela mão, né? Eu queria aproveitar essa fala, Luiz, porque até da sua explicação de como você veio parar no mercado financeiro, eu me vi, talvez com algum tempo de diferença aí na escala, mas em 2008
Eu fiz o meu primeiro investimento na bolsa. Na época estava tendo um boom ali de IPO. A Bovespa fez um IPO, depois foi a BMF, enfim. E aí eu fui bem da BMF na época. Eu cheguei a colocar um dinheirinho lá e não deu muita coisa. Na BMF, na verdade, foi para baixo. Só que era muito difícil, cara. Ainda em 2008 era bem difícil. Eu lembro que eu fiz isso, acho que pela Ágora, que depois o Bradesco comprou, enfim. Era muito difícil essa informação. Eu percebo que hoje tá muito melhor, mas você acha que ainda é muito difícil? Talvez é porque, não sei se tá muito melhor ou eu que aprendi alguma coisa, mas eu era muito curioso. Eu lembro que eu perguntava pro meu pai na época, ele também não sabia. Tipo, eu só via no Jornal Nacional, né? Bolsa subiu, bolsa caiu, que porra é essa? Né? E você nunca conseguia entender. Você acha que tem a mesma dificuldade hoje para um CPF entrante? Como é que você analisa isso? Olha, eu diria que a dificuldade é a mesma, talvez até uma certa complexidade por ter muito mais informação. É mais fácil de você se confundir, de você querer se iludir. O mercado tem uma coisa que é muito importante, que a pessoa, quando ela é inexperiente, entra como se igual você pegasse um barco agora para atravessar o Oceano Atlântico. Você vai, a cada noite vai ser uma experiência totalmente nova. E você entrar no mercado hoje com uma assessoria é como se você fosse atravessar o Atlântico ao lado do Amir Klink. Pelo menos você tem chance dele já saber muita coisa. Não vai saber tudo, mas ele já passou por aquilo ali algumas vezes. Então o mercado, você entrou em 2008, você estava num fim de um ciclo, que eu sempre falo nas minhas apresentações, que era a piscina cheia. Você entrou no final de um ciclo em que já estavam quase todos que tinham para entrar na bolsa dentro, e ali só restava. A quantidade de gente que tinha para sair era muito maior do que o que tinha para entrar. Então, diga-se de passagem que essa é uma situação muito comum, inclusive, né? De novos entrantes entraram exatamente nesse momento, né? De piscina cheia. Hoje apesar hoje o que está acontecendo é que está tendo a taxa de juros, coincidentemente, caiu muito. E isso acabou empurrando muitos CPFs para a Bolsa. Mas, normalmente, quando os CPFs são atraídos, normalmente são em final de ciclos. Mas, no caso, hoje, da Bolsa, a gente depois pode mostrar um pouquinho, falar um pouquinho desses números, a gente ainda está no início de um ciclo. Então, os CPFs atraídos nesse momento ainda têm uma chance muito boa de ganharem dinheiro no mercado. Cara, uma das coisas que me atrai muito assim, no discurso, né, do Luiz Alfredo é essa forma muito prática e de fácil entendimento, uma linguagem muito acessível. Apesar, né, como você falou, você fez economia, então assim, a tendência, e aí eu falo até por mim, que muitas vezes está nessa dobradinha academia e mercado, usar como muleta lá o financês, o economês, né, e é muito difícil a gente se desgarrar disso. Cara, assim, primeiro, né, como é que você consegue, quer dizer, a tua cabeça funciona de uma forma muito mais ágil nesse sentido, né, e você acha que esse fato especificamente te ajuda nesse momento em que você fala com o cliente, que você fala com o mercado, que você muitas vezes está ali passando informação para centenas, às vezes até milhares de pessoas, né, seja em live, seja em eventos presenciais, isso te ajuda como didática mesmo, até para você entender melhor aquilo que você estuda? Olha, na verdade, eu tenho um grande amigo, Reinaldo Leite, fez até uma live de vinho há pouco tempo lá no canal do Guia da Bolsa, e ele é mestre em apresentações, ele era muito bom nisso, né? Ele sabe bem essa parte de comunicação, ele é craque. E uma vez eu fazendo uma apresentação para um grupo de empresários que ele reuniu num restaurante aqui no Rio, e eu estava fazendo a apresentação, aí eu fiz um teste aqui em casa primeiro para mostrar para ele, e ele olhou assim, depois que eu terminei a apresentação, falou: olha, seja primeiro claro, depois brilhante. E aí eu nunca mais esqueci isso. Então, muitas vezes a gente tenta ser brilhante antes de ser claro. Então, primeiro, seja claro, depois brilhante. E eu, toda vez que preparei um slide, eu comecei a desenvolver essa parte aí de docente, né, em palestras, assim,
eu sempre foquei primeiro em ser muito claro e depois, se puder, ser brilhante. Isso aí vale para essa explicação mais básica de bolsa, porém uma explicação das mais fortes. Hoje, no fundo, quando eu falo de piscina, eu falo de fluxo. Então, se tem muita gente entrando numa piscina, imagina você uma piscina de um clube, domingo, meio-dia de sol. Já todo mundo chegou na piscina. Quanta gente tem mais para chegar? Uma meia dúzia, mas quantos tem para sair? Aquele cara que chegou na piscina às 7 já está quase saindo. Então vai começar a dar 3, 4, 5 da tarde, o sol vai enfraquecendo, as pessoas vão se retirando da piscina. Então, é aquela famosa frase do último apaga-luz. Conforme as pessoas vão migrando para outros mercados, aquele mercado passa a ter a sua volatilidade de subir e descer, porém, ele está esvaziando. É uma maré que está esvaziando. Então, ele vai andar para cima e para baixo, mas quando você olhar, ela está caindo muito mais do que subindo. Foi assim a Bolsa de 2008 até praticamente 2015. Era uma maré vazante, o número de CPFs na Bolsa não aumentava, ou seja, não havia dinheiro novo migrando para o mercado. E aí, o que nós vemos agora é, após um ciclo de extremo pessimismo, levou até quem não era normalmente de sair da piscina, passou a sair. E você teve quedas bruscas em fundos de pensão, quedas bruscas em fundos de ações, resgates anuais negativos, então não entrava grana, só saía, até que no auge desse pessimismo, eu identifiquei que a gente já estava abaixo do mínimo que uma série de 2000 para cá me mostrava. Uma série histórica de 2000 para cá, quantos por cento na indústria de fundos hoje da Ambima estava alocada em ações? Em 2008, quando o Vinícius entrou, era 22,9%. Isso antes de 2000 até 2005, isso estava beirando 11,5% e foi subindo de 11,5% até 22,9%. Então, quando o Vinícius entrou, ele entrou no 22,5%. A Bolsa ainda subiu provavelmente mais um pouquinho e depois ela começou a entrar no período para esvaziar. Dificilmente você vai, claro, escolhendo bons ativos e tal, você ainda até ganhou algum dinheiro. Mas uma pessoa leiga é difícil de conseguir, com a Bolsa num viés de baixa, você conseguir rentabilizar. Para cima, obviamente, a favor da correnteza é muito mais fácil. E hoje, esse número, para atualizar você, está em 14,7 mais ou menos. Então você imagina, hoje nós temos um juros de 2, que não se compara com juros de 11 mais ou menos da época lá do Vinícius em 2008, e se com 11 a Bolsa chegou a 22,9, quer dizer, a indústria chegou a ter em ações 22,9, você imagina hoje um juros de 2%, a gente ainda está com 14%. Então, a gente ainda tem muito espaço. Naquela época, não saía de 400, 500 mil CPFs, levou anos assim, e agora a gente passou de 3 milhões. Então, houve um crescimento exponencial no número de CPFs, e o estrangeiro, por sua vez, acompanhou essa saída e veio retirando dinheiro daqui da nossa Bolsa, retirando no sentido de percentualmente falando, porque nos anos ali 2015, 2016, ele até aportou, mas como ele cresceu muito no mundo, no Brasil, o percentual de Brasil na carteira global de ações também veio sendo diluída e atingiu o pico do pessimismo com o Brasil agora, em setembro passado, 0,17. Vocês terem uma noção, em 2010, 2012, o Brasil representava 2,33% da carteira global. Uma carteira gigante, acho que passa de 5 trilhões de dólares. Aí você agora estava com 0,17, ou seja, o Brasil não estava mais... Ninguém olhava para o Brasil no mundo. Isso também não podia continuar, dado a relevância do país, minimamente falando. A gente vem aí fazendo algumas coisas certas em que colocam a gente com uma chance de ter um crescimento aí que vai atrair dinheiro para a própria Bolsa. Então, chegamos a 0,17. Da vitória do Biden para cá, o Biden acionou algum tipo de desvalorização do dólar, né? E que isso
disparou uma valorização de commodities e, por sua vez, quem é que se valoriza junto com commodities? Países emergentes, e o Brasil, nessa onda, pegou um pouco dessa grana. Novembro, dezembro e janeiro, 3 meses, forte entrada de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira, mas ainda nem zeramos o negativo do ano passado, mesmo incluindo janeiro. Então, para vocês terem uma ideia, a gente deve ter aumentado um pouquinho aí desse 0,17, mas não passamos muito de 0,20 e pouquinho. Então tem muito dinheiro para entrar. Não estou dizendo que vai entrar, mas para sair, não dá para sair mais do que o que tem, né? Que é o 0,22. Isso já contando aí com alguma alta aí, que estava 0,17 em setembro. A nossa bolsa, localmente falando, a gente ainda está em 14, alguma coisa, e isso aí pode parar facilmente em 30% com o atual cenário de juros, mesmo contando com alguma alta aí. Pessoa física agora descobriu o bolsa, também segue entrando. Então, num mercado em que você tem os 3 maiores players aumentando posição e com gordura para continuar aumentando por um período longo, esse ciclo me parece um ciclo duradouro, positivo na Bolsa Brasileira, graças a Deus. Cara, você antecipou uma pergunta, porque eu ia exatamente entrar nesses, né, quais são os fundamentos, né, da tua visão otimista para a Bolsa em 2021. Então, só para a gente, eu acho que seria legal a gente clarear agora, porque você falou, foram várias informações, né, numa única resposta. Então, pelo que eu entendi, você falou de 2 pontos cruciais, né, que um é o tamanho da alocação em fundos de ações da Ambima, que isso, na verdade, chegou já, né, em sua máxima na época de 2008 a 22%, e hoje está beirando os 14%, quer dizer, tem mais espaço para alocação, né, em renda variável, trabalhando dentro desse indicador. E um outro indicador super importante, que é o tamanho de Brasil na carteira mundial, que chegou a algo em torno de 2,5% ainda no governo Dilma, né, e hoje não chega a 0,2%, né? Então, tem muito espaço para o Brasil para o investidor estrangeiro, na carteira do investidor estrangeiro. É isso, Luiz? Exatamente isso, e com esses programas aí, os famosos quantitative easing, né, que são as injeções aí que os bancos centrais andaram fazendo, comprando títulos, esses caras, eles injetaram uma quantidade enorme de dinheiro no mercado. Então, a carteira global hoje é muito maior do que a carteira global da época que o Brasil tinha 2,5%. O que eu estou querendo dizer é que se hoje o estrangeiro resolver voltar a 2,5%, a quantidade de dinheiro que vai ter que vir para cá é surreal. As pessoas não fazem ideia, são centenas de bilhões de reais que teriam que vir. Não à toa você está vendo aí uma onda, uma febre aí de IPOs, que é justamente você está abrindo o tamanho da piscina, mais empresas, ou seja, você precisa de mais dinheiro mesmo para absorver o mercado aumentando de tamanho. Antigamente você tinha as empresas fechando o capital, como Souza Cruz, White Martins e várias outras. Agora você começou a ver o processo inverso, um processo expansionista da Bolsa, que é aumentando o número de empresas negociadas. E a fila está grande. Agora mesmo está tendo aí, ontem terminou Intelbras, hoje terminou Mosaico, que é a dona do Zoom, a dona do Buscapé. Essas ações aí de tecnologia estão muito quentes. Engraçado como a demanda nessas empresas está muito alto, né? Aí a parte de fundamento que você domina bem, você sabe que eles estão pagando preços assim, parece que a métrica ali é outra, não é preço-lucro não, até porque muitas nem lucro dão, né? Exatamente. Mas é isso aí. Não, e esse cara tocou, Vini, o Luiz está trazendo um negócio que assim, você entende bem, né? Porque são empresas que passam muito próximo, né, da teoria das startups. Quer dizer, o lance é crescimento, não é resultado ainda, né? Então, são empresas para quem realmente busca crescimento, né? E é muito interessante, porque essas empresas já estão no nível de maturidade, já fazendo IPO, né? Na Bolsa Brasileira, cara, é algo muito do momento. Eu vi esse movimento de startups aí novas conseguirem fazer IPO na Bolsa agora em 2020.
Me vem na cabeça a Melius, que inclusive está com um ticker aí bem apreciado, as pessoas estão gostando. Teve a Enjoei, tem a Pets, mas a Pets já não é startup, é um pouco diferente, né? Mas é legal ver o ciclo completando, né? Do cara fundar a empresa e conseguir levar um IPO na bolsa. Não lembro de algum case aqui no Brasil. Lá fora você tem números, né? O tempo inteiro tem gente fazendo isso, mas aqui no Brasil era mais complicado. A gente já teve casos maiores, tipo a Estônia que abriu lá fora, né? Então eu vejo do meu lado aqui, lado do empreendedor, né? Isso dá muito motivação de que é possível você conseguir, né, fazer isso. Eu queria deixar uma pergunta nesse âmbito do empreendedorismo, de startups e até de tecnologia, né? O Nubank divulgou hoje não, essa semana os resultados dele. Desculpa, não divulgou os resultados, ele divulgou uma captação, né, que colocou ele como, se eu não me engano, o quarto maior banco já em valor de mercado. Ele passou o Banco do Brasil, passou uma galera. Ele está atrás do Itaú, atrás do Bradesco e tinha mais um que ele está atrás ainda. Assim, e ele não é uma empresa de capital aberto e também não dá lucro. Ele está exatamente nesse ponto que a gente está falando aqui. Ele é medido por outra forma. Né? Como é que... E eu acho que ele tem um potencial enorme de levar uma massa de CPFs para a Bolsa, se ele resolvesse abrir um IPO no Brasil, que eu não sei se vai. Né? Como é que você vê isso, Luiz? Eu não sei se é um mercado exatamente da sua praia, eu sei que talvez a gente está abrindo uma tangente aqui, mas queria ver a tua opinião dessas empresas que têm uma comunidade muito grande, né? O Nubank tem 34 milhões de clientes, porque eles divulgaram. Enfim, olha, eu faria uma comparação com o Banco Inter, que abriu na Bolsa, negocia. Há pouco tempo ele fazia parte da nossa carteira, andava ali na casa de 20, 21, 19 reais, e agora a gente tirou da carteira mais por questões estratégicas e tal, mas ele atingiu 40 e hoje mesmo fechou uma alta de, sei lá, mais de 10%, já deve estar aí 46, 47 reais. E não dá lucro ainda. O desafio parece que era monetizar aquela base enorme, eles não conseguiam muito monetizar isso, mas, de fato, você ter o cliente é muito mais fácil depois você conseguir vender alguma coisa para ele. E eu acho que os bancos tradicionais tiveram um ano passado ruim, em relação, comparativamente falando, com o Ibovespa, eles sempre performavam muito mais. O ano passado eles performaram menos, e está me chamando a atenção o ROI, que é um indicador que eu gosto muito, que é o retorno sobre o patrimônio. Eu gosto de olhar esse retorno, e é incrível como as empresas que têm um ROI descendente, elas começam a patinar na Bolsa. Na época que eu estava fazendo essa pesquisa, apareceu a Ambev, e aí eu falei, cara, vai ser ela mesmo o teste, porque eu já tinha feito vários outros e batia, e a Ambev vinha começando a cair o ROI. E a gente montou um clube e tal, e filtrava, não oferecia nunca Ambev para os nossos clientes. Claro, tem sempre um cliente ou outro que gostava muito e tal, mas a gente não procurava não colocar, não incluir nas carteiras. E a Ambev, se você olhar de 2015 até agora, 2021, praticamente você não tem ganho nenhum. Ela não saiu do lugar. Agora, o ROI dela é alto, era 33, foi caindo para 29, caiu para 27, caiu para 24 e vem caindo. Então, essas empresas, apesar do ROI ser muito baixo às vezes, né, nem tem, né, que ainda não dá nem lucro, mas o viés é positivo, e esse viés positivo, a empresa na Bolsa acompanha muito mais esse viés do que o resultado bruto mesmo. A Ambev ainda tem um baita lucro, mas na Bolsa não é um ativo que vem dando alegria nos últimos anos. Eu tenho medo disso estar começando a acontecer com os bancos tradicionais, se eles não se reinventarem. Estou vendo eles perderem muito espaço para esses bancos novos, a nova geração, principalmente, quase não tem conta em banco tradicional, e todos têm conta ou no Nubank ou no Banco Inter. Então é engraçado como o mundo... É mais ou menos, eu diria que
fazendo uma comparação assim, a TV aberta hoje, as pessoas, garotada não sabe o que é um jornal nacional, ninguém acompanha isso. E cara, hoje é só Netflix, né? Eu vou dizer mais, eles não veem nem TV. A televisão do meu filho queimou aqui até umas 3 semanas. Outro dia eu comentei com ele, tem que comprar uma televisão nova para você. Ele falou, rapaz, não precisa não, eu tô aqui, meu Netflix tá rodando muito bem no meu laptop, tá tudo ótimo. E aí a única coisa que ele fez foi alugar a televisão da sala com o videogame dele. Né? Então, assim, essa garotada realmente é uma outra dinâmica, né? E a entrega de valor, que é aquilo que eles buscam, tá muito mais agregado nisso que o Vini falou, né? De repente, empresas que não necessariamente visam lucro no curto prazo, mas sim crescimento e entrega de valor para os seus clientes. E aí eu já faço um gancho, a gente aqui rir de gancho, cara. Quando fala de garotada, de massa, etc., a gente já traz um. A gente acabou de viver, é claro que isso acaba deixando o papo aqui um pouco datado, mas é importante, né, a gente fazer essa ressalva. A gente está gravando esse programa na semana, né, ali do momento Reddit, né, no momento em que a plataforma, né, uma plataforma de comunidade, de construção de comunidades, e uma comunidade específica, né, Wall Street Bet, ela fez um movimento absurdo, né, dentro da estrutura das empresas, do mercado financeiro americano, exatamente se posicionando de maneira a comprar e com grande volume em empresas de baixíssimo valor, onde você tinha grandes fundos posicionados exatamente na ponta short, na ponta de venda. Né? E isso fez esses caras terem que se antecipar e perderem um grande volume de dinheiro, algo em torno de 70, 80 bilhões de dólares foi perdido ao longo dessa última semana, só nesse movimento, em que um grupo de investidores, de pequenos investidores, entrou massificando compra sem nenhuma justificativa, né, de mercado, mas massificando compra meio que por uma função ideológica, né, de ajudar uma empresa ou outra. E isso já começou também a migrar para a commodity. Hoje você vê exatamente esse mesmo movimento junto à prata, né, que era um ativo que vinha, de certa forma, perdendo um pouco ali para o ouro, que é algo histórico, né, tradicional, e nesse ponto também tinha muita gente na ponta vendida de prata, e um grupo similar, ou o mesmo grupo, entrou também comprado forte em prata e fez exatamente o que se chama, né, mercado short squeeze, que é a antecipação desses movimentos de venda para não se perder tanto dinheiro assim. Para quem não conhece o modelo, a gente abre um parênteses e explica rapidamente, você para vender uma ação, você não precisa ter a ação, né? Você pode entrar no que se chama venda descoberta. Então, você tem um prazo, depois da venda, você tem um prazo para entregar esse ativo. E é dentro dessa possível queda de preços entre o que você vendeu e o que você tem que recomprar para entregar o ativo que você ganha, quando você está exatamente nessa ponta vendida. Só que quando você movimenta muito dinheiro e grandes fundos entram exatamente nessas empresas, né, que já estão próximas a uma recuperação judicial, em que a tendência de queda é muito proeminente, muitos desses fundos acabam entrando nessa ponta vendida, fazendo esse movimento. O que se conseguiu com essa reversão de quadro foi exatamente entrar numa força muito grande de compra e, ao invés do preço dessa empresa cair, o preço subir de maneira muito acelerada, o que fez com que esses fundos tivessem que antecipar essas compras e comprar para entregar essas vendas que eles tinham feito muito rápido e num volume muito grande. Isso, Luiz, é algo que nunca se viu. Pelo menos eu não lembro, na verdade, né, de um movimento como esse. E o que é mais interessante é que esse negócio vem exatamente de uma estrutura de tecnologia, ou uma estrutura de mercado, melhor dizendo, descentralizada. Tem muita gente dizendo isso. Olha, a função, na verdade, desse ambiente descentralizado é exatamente romper com movimentos mais tradicionais, né? Como é que você vê esse movimento aqui? Voltando ao conceito da piscina, como é que você vê esse movimento, né, de repente, de uma hora para outra, né, uma quantidade absurda de investidor entrando, meio que releitura do nós vamos invadir sua praia? Como é que isso entra na tua cabeça, um cara que analisa há mais de 20 anos esse movimento de fluxo daqui por diante? Você acha que as estratégias desses fundos começam a mudar a partir de agora? Não, olha só. Primeiro, isso não é novo. O que é novo é a organização como que está sendo feito. Claro, a internet, você tem visto aí grandes movimentos, reúne para uma festa, faz várias coisas
e consegue se encontrar um grupo enorme. Então, ali a comunicação é muito grande. Lembrando que as redes sociais tiveram um papel importante nas maiores manifestações que a gente já viu aqui no Brasil, mais de 1 milhão se reunindo, às vezes, na orla de Copacabana. Então, ele tem um poder de aglutinar as pessoas numa única direção. Isso no passado não tinha. Mas o efeito que isso causa, esse efeito já é antigo. Eu vou te dar alguns exemplos. Diversas operações, de certa forma, que a gente ficou conhecendo aí, do próprio Nagy Narras, ele era o cara que comprava lá opções, ele usava o mercado derivativo, em que pegava muita gente vendida na opção como se fosse para se proteger, só que ele ia lá ver o volume que havia disponível no mercado daquele ativo. E aí ele comprava um volume de opções maior do que, vamos dizer, o free float. A partir daí, quem vai querer comprar um papel a 15 se ele está custando 8? Ninguém. Então aquilo é muito barato você comprar aquilo. Só que muito barato você comprar aquilo numa quantidade maior do que o mercado tem para te entregar, no dia do vencimento você exerce e fala: eu quero pagar 15, mas eu quero que me entregue essa ação. E aí aquela turma que estava vendida ali para se proteger, fazendo uma venda muitas vezes até descoberto, ela é obrigada a entrar no mercado e comprar o ativo. E quem vai vender o ativo? Ele próprio, que estava comprado na opção. Então ele bota para vender o ativo a qualquer preço. As bolsas, pelo visto, não controlam qual o total de venda de uma opção, né, de um derivativo, daquele, em relação ao free float dele. Isso aí não é divulgado. Um exemplo que me marcou muito, na crise de 2008, vários hedge funds estavam vendidos pesadamente em opções da Porsche. Alguém na Volkswagen lá fez a conta, viu que havia um volume, foi comprando. A Porsche negociava muito abaixo do exercício das opções, mas a Volkswagen foi comprando. No dia do vencimento, a Volkswagen anunciou que ela passou a ser a maior acionista da Porsche. Então, basicamente, a Volkswagen comprou a Porsche assim, numa esquisada que a gente chama do mercado. Basicamente assim, se algo é ruim, imagina uma empresa ruim. Imagina uma piscina com muito frio, água gelada. Você vai ficar lá? Não. Quem está lá? Muita gente vai saindo dessa piscina. Ou seja, muita gente está saindo do papel. Por quê? A situação é ruim da empresa. Agora, se a gente combinar um grupo grande de ir para o clube, mesmo com chuva, mesmo com frio, e vamos todo mundo entrar na piscina ao mesmo tempo, o que vai acontecer com o nível da água? O nível da água vai subir. Agora, imagina a cada centímetro que o nível da água subir da piscina, o cara é chamado em não sei quantos milhões de margem. Se a gente subir um nível acima da capacidade que o cara que está vendido consegue suportar, ele entrega simplesmente porque ele é zerado. Na verdade, nem é ele que zera a operação. É a instituição onde ele tiver conta, zera ele simplesmente porque o prejuízo quem vai bancar não pode ser a corretora. Então ela entra zerando. Por isso que você tem muitas vezes o circuit break. Circuit break não é que alguém quer vender com 10% de baixa, é porque ele não suporta mais, principalmente operações alavancadas, em que chegou no limite da margem, quando é para cima, né, tá todo mundo otimista com termo, as corretoras entram zerando, como foi o caso agora que a gente teve no Covid, no início do Covid do ano passado, muita gente alavancada no mercado, começou a cair, começou a, vamos dizer, estopar, que é o termo que a gente usa. A corretora liquida a posição. Ela liquida para baixo, tem o famoso circuit break, e tem o liquida para cima, que são o que chamam muito de short squeeze. Mas, na verdade, é o mesmo efeito. É o efeito da piscina esvaziando, e aí quem está lá dentro não aguenta o nível da água baixando e aquilo vai chamando margem. E o inverso. Quando o negócio é muito ruim, mas está todo mundo fora,
tem que tomar o cuidado que qualquer movimentação em cima de um papel desse, que está muita gente não só fora, mas ainda está vendida, você vai ficando com o papel com pouca, vamos dizer, pouco free float. Quem está comprando por um horizonte mais longe, que sabe que a empresa está com problema. Então, a galera que fica comprando e vendendo, ou seja, entra e sai da piscina, cada vez vai diminuindo. E um volume baixo, no curto prazo, pode gerar altas, e a gente acha que ainda vai ver muito isso. A internet vai ajudar a ter mais isso. Eu acho que é uma coisa que a gente vai se acostumar. Queria comentar essa parte, porque no mercado de cripto, que é onde eu estou, a gente falou pouco ainda de Bitcoin aqui, mas no mercado de cripto, isso o pessoal sempre usa o nome de pump and dump, né? Que você vai fazer um pump numa ação, que ela vai, no caso, numa criptomoeda, para depois ela vai ter o dump, né? Que é o efeito ali de, enfim, aquela valorização que ela teve ali de 100, 200, 300%, ela vai perder em questões... No mercado de cripto tem questões de minutos, é um negócio que a liquidez é menor, né? Então, a especulação é gigante e o pessoal sempre se organizou meio que virtualmente. Grupos de Telegram, de Discord. Então, assim, uma doideira. Mas uma galera ganha dinheiro com isso, mas vou dizer, a maioria perde. Porque o cara, lá é uma manipulação tão grande que quando eles começam a se organizar assim, alguém já está segurando muita cripto. Então, o que acontece? Quando tem o pump, tem alguém vendendo lá os bestas que estão comprando essa subida, né? Então é manipulação assim ferrenha. Mas eu fiquei surpreso que nesse episódio aí que a gente enxergou agora da GameStop no mercado de bolsa, é que tem uma discussão filosófica também atrás, né? Tipo, a galera tá se achando assim, somos nós contra eles, assim, são aí a união dos sardinhas, né? Contra o Golias lá, contra os hedge funds e tal. E, de certa maneira, ganharam. Mas vamos dizer que é um jogo engraçado, porque a empresa, me parece aí que é uma porcaria de fato. Tá quebrando, não tem mais nenhum fundamento, né? O Felipe pode me corrigir. Mas tá tendo todo um episódio à parte que não tem nada a ver com a empresa continua ruim, né? Então achei engraçado que... Isso, a gente viraram sócios dessa empresa ruim. Mas tem temporariamente, depois eles devem estar saindo já. Enfim, um negócio muito engraçado. Aí parece que a bolsa meio que se descola da realidade, né? Totalmente. Vira um assunto à parte, mas a realidade dos fatos é que, enfim, a empresa é ruim de fato e ela tende a ir para a bancarrota. Né? Eu digo sempre que o que faz a empresa subir? É o fundamento dela? Não. O fundamento é o sol. O sol é que atrai as pessoas para dentro da piscina. Agora, o que faz a ação valorizar é a pessoa entrando na piscina, é a pessoa comprando a empresa. Então, você subentende que um bom fundamento vai atrair muito mais gente para comprar aquela empresa do que vender. E a partir do momento que a empresa é muito boa, entrega bons resultados, ela está o tempo inteiro atraindo mais gente para comprá-la do que para vendê-la. Então, ela vai estar tendendo a subir. Mas isso é muito interessante porque não é o fundamento que vai sustentar o preço. É a compra. Se a partir do momento você começar a ter esse comprador enfraquecido, seja por qualquer motivo, um exemplo claro, por que o nome da crise de 2008 ela é a crise do subprime? Por que o nome da crise não é a crise do prime? Ou por que não é a crise do private? Porque o private era o cara americano que começava a tomar não sei quantos imóveis financiados. O gerente não tem mais para vender para private, passa a vender para o prime, para o estilo, o personalité. Aí começou a financiar imóvel para o personalité, para o prime. Acabou, não tem mais. Esses caras já estão todos com imóvel na carteira. Vamos agora para onde? Para o subprime. O subprime, pela lógica, era a última linha. Quem mais ia comprar imóvel nos Estados Unidos, além do subprime? Não tinha mais comprador. Então, você repara que o exemplo da bolha imobiliária americana foi talvez a bolha mais longa. Quando eu entrei no mercado em 2000, já se falava que havia uma bolha no mercado imobiliário americano. Ela foi estourar quase 10 anos depois. Então, é mais ou menos, enquanto houver comprador,
mesmo que não haja fundamento, aquilo vai se manter subindo contrariamente ao seu fundamento. Então, se um dia o Bitcoin não mostrar que realmente é muito bom, que é uma moeda que pode ser usada e tal, beleza, ele vai acabar voltando, uma hora vai cair. Mas, enquanto tem mais gente apostando que, de fato, o Bitcoin vai ser uma moeda que tem futuro de ser uma grande moeda negociável no mundo inteiro, como vem sendo a grande aposta, tem sempre muito mais gente disposta a comprar do que a vender. Óbvio que no meio do caminho faz movimentos bruscos, em que o psicológico do ser humano tende a não aguentar. Para cima, você tende a ter ganância. E para baixo, você tende a ter medo. Então, no medo, fora a garantia, né, que se você tiver alavancado, você é zerado, chega uma hora que aquela dor é tão forte que o teu cérebro fala, olha, eu vou zerar minha posição, eu perco dinheiro, mas eu acabo com a dor. Uma vez eu li um livro que falava que o nosso cérebro ele não foi preparado para ganhar dinheiro, ele foi preparado para não sentir dor. Então, o alívio que dá tu vender tudo lá na mínima é muito maior do que a alegria de você estar vendo o negócio subir. Então, você normalmente, para cima, você tende a ter pequenos ganhos, porque você já está muito feliz com 10%, 20%. Para baixo, você tende a ver sua perda até o limite da dor mental. E aí, naquele momento do limite que você não aguenta mais, normalmente você está vendendo bem mal, bem lá embaixo. E como isso é identificado já do ser humano, uma pessoa normal, né? Uma pessoa normal que não tenha nenhum preparo de finanças comportamentais, ela tende a ser muito perdedora na bolsa. Na bolsa e em qualquer outro ativo variável. Por isso que esse mercado de renda variável, ele é tão atraente e ao mesmo tempo tão assustador. Como é que pode? Levou tantos anos para os brasileiros entrarem. Há pouco tempo tinha mais brasileiro com Bitcoin do que com ações. Acho que agora que está empatando, né? Você falou 3 milhões de CPF. Então isso. Verdade. Assim, não dá para comprar uma empresa, né, mais sólida, sei lá, uma Vale, um Itaú, ou você está ali numa promessa. Mas, de qualquer forma, a teoria que faz mover os preços, eu sou apaixonado por o que faz isso mover, eu adoro estudar isso, e é muito fascinante que isso se repete, e aí você começa a ver que os comportamentos são extremamente parecidos um com o outro, né? E aí é legal que você começa a ter tranquilidade. Aliás, um dos pontos fortes na apresentação que eu costumo fazer é você preparar a tua carteira justamente para os movimentos que já são, inclusive, esperados. Então, o grande segredo de uma carteira vencedora não é você querer acertar o time de sair antes de ter uma queda. Em algum momento você vai estar comprado e vai ter um problema, como teve na Vale com Brumadinho, como vai ter em alguma outra empresa. O que você precisa ter é uma boa teoria da diversificação, em que hoje lá no guia a gente orienta nunca passar de 10%, 15% assim no limite em cada ativo, de maneira que um ativo, se eu tiver 10% e ele cair 30%, a minha carteira caiu apenas 3%. Eu tenho calma para decidir se aquilo ali é uma queda temporária, é um ruído, ou se de fato algo deteriorou e eu tenho que tirar ela da minha carteira. Esta tranquilidade você só tem quando você está com 10%, 15%. Se você pega, pessoa física é danada para cometer esse erro, vou montar uma carteira na Bolsa, 50% Vale, 50% Petrobras. Uma carteira com 2 ações é uma carteira muito ruim, é uma carteira extremamente concentrada. E isso aí paga-se o preço de uma das duas caindo forte, vai puxar forte toda a carteira, o cara começa a fazer conta do quanto está perdendo. Isso não estou dizendo nenhuma alavancagem. Se você colocar algum tipo de alavancagem, aí é liquidação total. Aí eu diria que vai a mais de 90% de perdedor quem costuma operar alavancado. Basta uma boa queda para ele sair totalmente dizimado, patrimônio destruído, e para recuperar isso, só botando dinheiro novo. O mesmo dinheiro, eu ainda não vi ninguém, depois que foi dizimado, conseguir com o mesmo dinheiro voltar a se reequilibrar. Mas esses são os pontos que eu acho que a gente ajuda muito os investidores a
orientar numa diversificação, orientar em como reagir num cenário desse. Muitas vezes, num cenário desse, é uma oportunidade de compra e não de venda. Assim foi no Joesley Day, assim foi quando teve a greve dos caminhoneiros. Aliás, neste período em que eu falei que a gente está com uma maré super positiva para cima no Ibovespa, por conta de ter muito mais gente para entrar do que para sair, nesses momentos de pânico, e olha que foram coisas graves, né? O Joesley Day, a greve do caminhoneiro, a reforma da Previdência que não passou, inclusive agora o Covid, a Bolsa teve uma queda de 119 mil para 61, caiu metade, 48%. 48% ou 49%, exatamente. E em menos de um ano, ela já recuperou tudo e bateu um novo recorde. É o quê? Mais dinheiro direcionando para a Bolsa. Aliás, o ano passado foi o maior ano de entrada de pessoa física comparado com os outros players. Pessoa física deu um banho, comprou 50 e poucos bilhões na Bolsa, e o institucional ficou vendido, o estrangeiro no finzinho comprou muito, mas também terminou negativo, e a Bolsa iniciou 2021 subindo, depois terminou ali com uma leve queda em janeiro. Esse mês agora já está positivo aí, 3% mais ou menos, 2 dias no mês, mas é um viés que eu acho que vai continuar se repetindo. Eu acho que a Bolsa Brasileira vai ser um dos melhores momentos dela da história. Eu acho que a gente vai ter um ciclo aí espetacular. Se eu pudesse dar um conselho aí para quem está nos ouvindo, estude, faça todos os cursos, procure não só o Guia da Bolsa, mas outros escritórios também que possam prestar uma boa assessoria, e não perca os próximos 10 anos esse cenário tão favorável que o mercado financeiro, especificamente Bolsa, né, brasileira, nos oferece. O Luiz, acho que você colocou alguns pontos nesse seu último comentário. Pelo menos eu capturei da seguinte maneira, né? Assim, a Bolsa, ela tem... Não só a Bolsa, ela tem... No curto prazo pode acontecer muita coisa. Pode acontecer, você citou aí exemplos do Naginarras, coisas que o cara que entende todos, o cara conseguir entender todos os instrumentos e fazer que aquela operação ia gerar um efeito dominó para ele, né? Um benefício próprio. Mas isso é no curto prazo, o cara vive daquele... o ganha-pão do cara fazer isso, né? E aí, na minha cabeça, o investidor aí de varejo, né, de pessoa física, ele não... Eu diria que ele não tem nem que se importar com isso. Ele tem que se importar de fazer aí uma boa carteira e tá confiante porque que ele escolheu aqueles ativos, porque no curto prazo vai ter turbulência mesmo. Vai balançar para cima, vai balançar para baixo, e eu vejo que é onde muitas pessoas se perdem. O cara fica curioso entrando em notícia e não sei o que lá. E aí veio 10% vai e vende, ou seja, vem dando prejuízo, sem ter de fato ali uma coisa material. Ou seja, por que você vendeu o negócio agora? Você pagou mais caro, primeiro você tem que entender. Por que você pagou mais caro? Você achou que estava valendo aquele preço. Para você vale aquele preço. Agora você está vendendo mais barato, não faz sentido. É tipo tirar um carro da loja ali e vendendo na semana seguinte. Ninguém faz isso na sua vida real, e eu vejo muitas pessoas fazendo isso aí. Não sei se na Bolsa, eu diria que sim, mas no mercado de cripto é batata. O Bitcoin bateu 200 mil, o cara foi lá, comprou. Bateu 190, o cara vendeu. Mas, sim, isso é o medo, né? É o medo. Talvez é o psicológico que você falou. Assim, o cara, ele não tem resposta por que ele pagou 200 mil. Ou ele só, sim, é aquela coisa. Se subisse, ele estava feliz, né? Mas aí ele responde para ele mesmo, mas eu compraria o Bitcoin lá quando fosse 50, eu queria ter comprado. Eu falo, será? Aconteceu a mesma coisa. Foi de 50, bateu 10 em algum momento. O Bitcoin, ele tem um detalhe muito interessante. É como se eu montasse uma carteira de um ativo só. Sim. E até se você quiser diversificar, mas eles acabam operando muito na mesma direção. É raro... ou então vai perdendo liquidez. Então, o Bitcoin, o cara quando monta uma carteira no Bitcoin, ele teria que colocar o Bitcoin dentro de uma carteira com vários outros ativos variáveis. Não somente o Bitcoin, porque quando você coloca a carteira só no Bitcoin, você vai ter alguns casos do cara ter botado ali uma grana e ter virado milhões, como aconteceu de fato, e essas histórias elas encantam demais as pessoas adoram isso,
por isso que é tão atraente, quando conta uma história de pouco dinheiro ter feito milhões, as pessoas ficam fascinadas com essa história. E o problema é que, em geral, isso não dá certo. Então, você pode alcançar uma rentabilidade muito boa sem precisar querer acertar a Mega Sena. Então, as pessoas têm essa tara de tentar acertar a Mega Sena, entendeu? Então, a Mega Sena ela é difícil. Assim, são histórias que entram, ficam marcadas, fazem muito barulho, mas aquela quantidade de gente que tentando acertar a Mega Sena perde dinheiro, ninguém comenta, porque aquilo ninguém vai ler. Ninguém conta uma história, olha, tem um amigo meu que jogou na Mega Sena, e aí o que aconteceu? Ele não ganhou. Ninguém conta a história dela. 30 anos apostando na Mega Sena, não ganhou. Perdeu tudo, assim, tudo que ele botou, perdeu. Então, na verdade, o que eu brinco, Vinícius, o que eu brinco na minha apresentação, em geral, é o seguinte: bolsa, ela tem a característica dela, renda variável. As pessoas, eu brinco fazendo uma analogia, é como se você fosse num pet shop, chegou lá, olhou o gato, olhou lá um outro lá, bicho, e de repente você olhou pro cachorro e falou, porra, vou levar o cachorro. Aí quando você chega em casa, lá pelas tantas, o cachorro começa a latir, tu se desespera. Cara, você dava para prever que cachorro late. Então, o cara montar uma carteira em bolsa e se assustar com a queda, é exatamente, o cara tem que levar um gato para casa, ele não vai latir, mas cachorro, é estranho se não latisse. Então, você tem até alguns poucos momentos, eu diria até que, mudando um pouco, mas é um ponto muito importante, eu tenho escutado muito falar de fundo imobiliário. Eu já vivenciei o início dos fundos imobiliários aqui no Brasil, e eles são um cachorro, uma raça que não late muito, mas late também. Então, o fundo imobiliário vai passando ali, às vezes, 1, 2 anos, não oscila muito, vai pagando o aluguelzinho. Agora, de repente, fala que vagou um inquilino, aquilo cai 50%. O imóvel não pode desvalorizar, mas as pessoas vendendo, olha o efeito da piscina. O volume de gente que tem aquele ativo precisa vender. Quem está do lado de fora viu que vagou inquilino, vai querer comprar? Vai querer comprar só se for com desconto. Aí a negociação eu compro a 20% de desconto, o outro compra. Não tem tanta liquidez, o mercado ainda é novo no Brasil, né? Melhorou muito, mas ainda é novo. Então, hoje eu vejo muita gente fazendo carteira em fundo de investimento imobiliário, só que ele não deve olhar a cotação, ele deve olhar o ativo, a qualidade do inquilino, a qualidade do imóvel, e diversificar, porque também comprar, claro, o terror é muito maior quando você só tem um fundo imobiliário na tua carteira inteira. Quem diversifica muito e está só preocupado com o dividendo, não está nem aí quando sai um inquilino. Tem alguns clientes que vivem só dessa renda, estão extremamente felizes, mas a grande maioria, mais de 90%, compra o fundo imobiliário, adora aquela rentabilidade mensal, só que não suporta quando tem um problema ou quando sobe juros. No Brasil, quando sobe juros, o fundo imobiliário normalmente sofre um pouco do impacto, que eles são meio comparados com títulos pré-fixados, né? Quando você sobe os juros, os caras cobram um prêmio maior para estar... Eles querem ganhar uma receita mensal maior em cima. Então, como é que você ajusta? Ajusta no preço, igual um título pré. Você tem que derrubar o valor de face do título do fundo imobiliário na bolsa. As cotas têm que negociar um preço mais baixo para o dividendo aumentar e acompanhar os juros, vamos dizer, Selic. Então, isso aí acaba dando um susto nas pessoas que vão montando carteira e, de repente, toma um grande susto. Mas é o mesmo susto do Bitcoin, é o mesmo susto da Bolsa. No final, é a mesma coisa. Eu diria que falta um pouco mais de conhecimento para essas pessoas entenderem. Na minha apresentação, eu sempre enfatizo as 5, agora 6 com Covid, as 6 últimas piores crises na Bolsa brasileira. Para as pessoas entenderem. Eu brinco que eu mostro as últimas 6 e eu pergunto lá, qual foi a mais grave? A da bolha lá, do subprime americano. Tá, qual foi a segunda? E aí, quando vai olhar, quanto que a Bolsa brasileira caiu? Quase todas ela caiu a mesma coisa. Vai variar
de 48% a 60 e poucos por cento. Mas tem umas 4 das últimas 6 em que caíram 60 e poucos por cento. O que explica crises diferentes, quedas iguais na Bolsa? O free float é o mesmo. Aquela quantidade de gente que se apavora e vai saindo da piscina, aquela galera que um fundo de pensão, muitas vezes, ele é investidor de longo prazo, ele não derruba. Família Setúbal, ela não vai vender Itaú. Ela, se tiver uma crise, ela está com aquilo ali, é controlador. Esses caras não derrubam o preço. Quem derruba é o free float. Coincidentemente, a única explicação que eu encontrei é o free float é sempre o mesmo. Ou seja, as quedas acabam parecidas. Talvez, se você for olhar para o Bitcoin, você vai encontrar uma correlação nessas grandes quedas que ele tem no meio do caminho, que provavelmente é o percentual da galera que está comprando numa especulação. E aí aquela galera, até ela sair, sempre dá um efeito no preço parecido. É interessante isso. Não, isso é só um comentário que me veio à cabeça. O Bitcoin, ele tem na história dele, assim, alguém fez essa conta uma vez, posso falar um número que não está 100% correto, mas a ideia vai estar capturada, que pega uma data aleatória e compra Bitcoin ali, você teria chance de estar lucrando hoje 95%. Então, se você diversifica a sua compra, a chance de você perder é muito baixa, assim, dado o histórico, né? O problema é se você botasse todo o seu capital nesses outros 5% aí que o Bitcoin é de retorno negativo, né? Esse é o problema. Uma conta exatamente igual eu apresento o Bovespa para os investidores. Nos últimos 17 anos, a Bolsa Brasileira subiu 12 e caiu 5. E agora, com o ano passado, que subiu um pouquinho, aumenta. Sobe 13. Então, nos últimos 18 anos, a Bolsa subiu 13 e caiu 5. Quando você vai olhar quantas vezes a Bolsa caiu mais de 20%, das 5 quedas anuais do Ibovespa, apenas 2008 caiu mais de 20, caiu 41. Quando você vai olhar das 12 e agora 13, né? Ano passado fechou em alta, você teve um número grande de altas acima, acho que foram acho que mais de 8 altas que a Bolsa teve, anos que a Bolsa 2003 subiu 96 mais ou menos, vários anos subiu 40, 20 e tantos. Então, assim, imagina que você colocou um valor fixo, vamos dar um exemplo, 100 mil na Bolsa. Se você, todo final do ano, você vai continuar sempre com 100 mil. Se subir, tu tira o lucro. Caiu, você completa. O lucro do Ibovespa seria altamente inquestionável nos últimos 18 anos, que não foram anos bons para o Brasil. Imagina daqui para frente com juros baixos. Lembrando, juros altos e com cenário altamente conturbado. Se a gente melhorar um pouquinho e os juros, só pelos juros não precisa nem melhorar o cenário, pode continuar o cenário conturbado, mas só do fato dos juros estar mais baixo, você já começa a imaginar. Então, na verdade, o que ocorre com o Bitcoin é muito parecido com Bolsa. Se você fizer uma carteira para um ano em Bolsa, você tem um risco ali de sair perdedor. Agora, se você falar, olha, eu vou ter uma carteira com 10%, ou sei lá, 20% das minhas reservas, eu vou ter em ativos no mercado financeiro. Se você colocar uma régua lá num percentual, vou ter sempre 10%. Final do ano eu ajusto. Passou para cima, eu tiro. Bota em outro mercado. Caiu, você completa. Você passaria muito mais anos retirando dinheiro do que colocando. Então, eu acho que vale muito para o Bitcoin. Quero ter um Bitcoin para longo prazo. Eu vou ter 2% do Bitcoin para longo prazo. Quando ele virar 3, eu vou tirar. Quando ele passar a valer 1,5 na minha carteira, eu vou completar com 2. Se eu fizer isso, você pode ver que vai dar muito certo. Você vai manter 2% todo ano em Bitcoin na tua carteira. Se o Bitcoin dobra, ele vai passar dos 2% no teu patrimônio. Você vai lá e reduz. Se ele cai, você vai ter que injetar mais. E você vai ver que esse 2% vai te rentabilizar maravilhosamente bem. Eu estou falando 2, mas o cara escolhe, pode botar 5, pode botar 10. Eu botei 2 só como exemplo. Entendeu? Sim, né? Mas 2 é um bom exemplo. A gente usa até exemplo de 1. Eu acho que 10 já é... Bitcoin ainda é um ativo muito especulativo, né? Um ativo bem... Eu confio bastante, mas a gente tem que educar o cliente a fazer essas contas, né?
Senão ele vai tomar turbulência. É igual esse exemplo do cachorro, eu gostei. O cachorro vai latir. Então, você tem que estar preparado para isso. O Luiz tem frases icônicas, que é isso, bicho. Fica aí chiclete, fica na tua cabeça, entendeu? E aí você não esquece mais o ensinamento. Né? Então, o lance da piscina, do cachorro, enfim. Eu não conhecia essa teoria da piscina, eu gostei também desse exemplo, cara. Mas se eu falar por aí, eu vou dar os créditos, eu gostei da explicação. E ele deu um exemplo bom que foi o do sol também. Exatamente. O negócio vai chamar a gente para praia, para piscina, né? O que eu quero entrar agora para a gente já começar a ir para esse momento, né, de projeção, porque a gente está aqui, né, o tema falar sobre Bolsa Bitcoin e o que esperar em 2021, acho que o Luiz falou bastante de Bolsa, e aí eu acho um trabalho, Vini, que a gente tinha, era de trazer essa correlação, né, um pouco dos fatos, aí agora a gente está em fundamentos mesmo, do mercado de Bitcoin. E algo que fez com que a gente estudasse bastante, enfim, essa questão do rally, né? O que sustentou esse rally do Bitcoin, ou pelo menos alguns fundamentos que tenham sustentado esse rally do Bitcoin, quando a gente fala, obviamente, o rally positivo do Bitcoin nos últimos meses, e a Bolsa também estava exatamente em algo muito similar, recuperando essa queda lá de março. E alguns fundamentos, Luiz, que a gente observou, eles são muito similares, né? Um deles, obviamente, né, a alta injeção de liquidez na economia mundial, principalmente com relação a esses auxílios emergenciais, ou a manutenção, ou até mesmo a expansão dos chamados quantitative easing, né, e em todos os mercados, mercado americano, mercado europeu, o brasileiro não foi diferente. Então, injeção de dinheiro, injeção de grande volume, né, de dinheiro, e fazendo com que, obviamente, os bancos também trabalhassem linha de crédito, amplificando ainda mais o poder de multiplicação monetária dos bancos comerciais e bancos múltiplos. No outra ponta você tem, por conta disso, a desvalorização de moedas fortes. No caso, o dólar, né, reforçou a teoria de que investidores, de que grandes investidores buscassem proteção contra uma possível desvalorização do dólar, quer dizer, buscassem uma proteção contra inflação. E aí olharam, né, para um fator que eu acho que é fundamental, quais ativos eu tenho de proteção, né, contra inflação. Viram o ouro com markup de 10 trilhões e viram o Bitcoin ali com markup algo em torno de 600 bi. Né? E muitos vieram começar a compor suas carteiras com 0,5%, algo pouco relevante para eles, mas altamente relevante em termos de volume para o mercado. Né? Então esses grandes fundos começaram a compor ao longo de 2020 suas carteiras com um pouco de Bitcoin. Isso deu, somado à pressão do halving, uma amplificada muito grande, né, no preço do Bitcoin nesse período. Ele atingiu ali a marca dos $42 mil e está oscilando entre 30 e 40 mil. Hoje, ele estava até agora com o gráfico aqui aberto, está batendo aí algo em torno de 35, 37 mil dólares. Principalmente dessas variáveis macro, a gente pode dizer que algumas delas têm um impacto também relevante, né, com relação à precificação da Bolsa. Aquilo que você falou, está sobrando dinheiro lá fora. A gente ainda está pouco alocado para o mercado, né, para o investidor estrangeiro, quando comparado ao nosso histórico, não estamos nem falando deles, né, estamos comparando ao nosso histórico. E se parte desse dinheiro migrar, né, para os países emergentes e para o Brasil, obviamente, chegar ao patamar do que já foi um dia, 2,5% da carteira, né, mundial, cara, é uma enxurrada de dinheiro também dentro da Bolsa brasileira. Você vê alguma similaridade nesses fatores que a gente colocou agora, nesses fatores macro? E mais do que isso, você vê a manutenção desses fatores ainda ao longo aí pelo menos do primeiro semestre de 2021? Alta de liquidez, depreciação do valor do dólar, etc. Olha, eu vejo até de forma mais duradoura. Primeiro, quando você tem esse cenário aí das economias, que as economias estão europeia, americana, é um cenário desafiador. Agora, beleza, se as economias começarem a recuperar, você tem um cenário inédito que não sei exatamente por que motivo ainda não gerou inflação nesses países. Agora, o grande risco é que em algum momento possa gerar uma inflação, né? Você está, né? Quando você lei mais básica de economia, você começa a emitir
muito dinheiro, quanto maior dinheiro no mercado, os preços vão subir. O Brasil viveu um boom imobiliário porque estava passando um pouco antes e junto um boom de crédito imobiliário. Então, quando eu dou crédito, o que acontece com o preço do imóvel? Ele vai para cima, porque eu passei a ter mais gente comprando. E aí aquilo faz o preço subir. Na verdade, crédito imobiliário é como se você fosse... É a piscina do mercado imobiliário, vamos dizer assim. É o crédito imobiliário. Então, se você aumentar o crédito imobiliário, você está botando mais gente dentro da piscina. Aliás, é fato que está ocorrendo neste momento com o Brasil. A qualquer momento, eu imagino que a gente vai passar por uma valorização imobiliária em função do crédito estar batendo recorde. O ano passado foi recorde e esse ano parece que também. E olha que os juros de longo prazo nem caiu tanto. A gente está vendo aí a Selic a 2, mas os juros de longo ainda está 8. Então, tem espaço para cair. Se o crédito imobiliário cair os juros de longo prazo, o crédito imobiliário explode, ativo no Brasil, imobiliário vai para cima também. Olhando para esse outro lado aí, eu acho que ainda tem muita gente que ainda vai precisar botar Bitcoin na carteira. Eu acho que tem muita gente que vai precisar botar bolsa, né, na carteira. Muita gente, 3 milhões não é nada, né? Você vê, começou a vacinar agora há pouco tempo, daqui a pouco vai ter mais gente vacinada do que nego em bolsa, a história inteira da Bolsa Brasileira. Em um mês, quase, o Brasil vai... Em menos de um mês, provavelmente, o Brasil vai ter vacinado mais gente do que colocado em bolsa. Então, é um número baixo, né? É um número muito pequeno, perto dos 200 e tantos milhões, apesar de não ser todos qualificados com reserva para poder aplicar. Comparado ao mercado americano, aí você tem toda a razão. Mais de 70% da população adulta americana investe em bolsa e aqui não chega exatamente a 2%, 3%. Né? Ainda tem muito espaço para crescer. A minha visão, que você estava perguntando só para concluir, seria: acho que sim, acho que é duradouro esse movimento. Claro que vai ter aquele movimento no curto prazo, que provavelmente muita gente vai perder dinheiro, tanto na Bolsa quanto no Bitcoin. Imóvel é mais difícil, né? Porque imóvel o cara compra e carrega, então acaba que no imóvel isso não acontece tanto. Agora, o risco de inflação, ele vai deteriorar o dinheiro. Por quê? Porque as ações, a gente viu aqui no período, eu estudei, período de inflação alta no Brasil, as ações acompanhavam, as empresas acompanhavam a inflação. O dinheiro aplicado em renda fixa, sei lá, um tesouro direto, pós-fixado, um CDB de um banco, uma poupança, esse é o dinheiro hoje que aparentemente não tem risco, mas no fundo, se você olhar para fundamento, é o dinheiro mais arriscado. Porque se houver um problema, vai impactar diretamente a inflação. A inflação, basicamente, ativos reais acompanham a inflação. E dinheiro em banco, poupança, o cara que está ouvindo a gente hoje aqui, está com o dinheiro dele no CDB, ele está achando que ele está no maior segurança possível. Esse cenário que começa a se desenhar para o futuro não diz isso. O cara tem que ter uma carteira diversificada com ações, por que não com Bitcoin, com imóvel, ok, e um pouco ali com liquidez, uma renda fixa. Mas eu não posso estar muito concentrado em renda fixa, em poupança ou CDB, porque se estourar uma inflação, o imóvel acompanha, a bolsa acompanha, o Bitcoin vai subir e o dinheiro no banco. O dinheiro no banco vai subir com delay e é ali que gera o prejuízo invisível a princípio, né? E hoje já está acontecendo isso. De qualquer forma, hoje você já tem uma inflação maior do que o dinheiro do cara está rendendo na renda fixa. Então, ele já está caminhando para ter uma perda financeira, só que lenta. Em algum momento, ela pode ser mais brusca. E isso vai assustar muita gente. Agora, eu ainda acho que isso demora muito, Felipe, porque quem está mais tomado em título de longo prazo, tanto de empresa e do próprio governo, para longo prazo, os tesouros americanos para 30 anos, quem mais tem isso são os fundos de pensão. E eu não consigo imaginar nenhum banco central no curto prazo aumentando juros para conter a inflação
tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, porque simplesmente eles vão quebrar o país, eles vão quebrar todos os fundos de pensão. E como é que você faz com a turma, população idosa, que depende do fundo de pensão? Ou a gente vai começar a ver o que de vez em quando acontece aqui no Brasil, o cara pagou e no final não tem mais nada, você vai ver muita gente aí numa situação ruim, idoso numa situação precária, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Ok, se o Banco Central aumentar os juros, mas isso é muito impopular. Então, tudo bem que o Banco Central lá é independente, mas vai ser uma medida muito dura. Então, eu acho que isso vai ser postergado ao máximo, e eu te confesso que eu não queria ver o desfecho dessa encruzilhada que o mundo entrou, porque vai ser meio apavorante, até para quem está acostumado. Ô, Luiz, fiquei curioso um pouco da parte da inflação. Você acha que a gente ainda não está vivendo esse cenário inflacionário? Por mais que talvez os indicadores, PCA, nem mostrem muito isso. O IGPM acho que veio meio puxado, hoje que eu vi, 20 e poucos %. Você teve uma inflação aqui, mas a inflação ainda, pelo menos eu gosto de assistir muitas palestras na FGV IBRE, e todas as vezes, até esqueci agora o nome, Marcos de o Sena, o Sena, Júlio Sena, José Júlio Sena, ele fala muito bem sobre isso, e ele fala que a princípio está sob controle a inflação, tanto de emprego, que é uma das principais, principalmente lá nos Estados Unidos. Aqui a gente tem um número de desemprego alto e o número de desalento mais alto ainda. Então, quando você começa a reduzir o desemprego, você dá esperança para o cara que nem procurava emprego passar a procurar, de maneira que a gente vai conviver com taxas de desemprego alta por um período maior. Aliás, uma outra apresentação que eu fui também, agora eu não lembro mais, um grande economista, eu gosto muito dele, José Márcio Camargo, e ele falou uma coisa muito legal. O que hoje está faltando no mundo é emprego, tem trabalho. É que, na verdade, quando você vai ver esses dados que saem aí, eles não levam em consideração um Uber da vida, eles não levam em consideração não, são dados, o entregador do Uber. O mundo está passando por uma transformação muito grande. Hoje, o emprego está deixando de ser uma coisa, está trocando pelo trabalho. Então, você quer trabalhar, vai trabalhar. Você tem trabalho. Não tem emprego. Isso eu acho que vai tender a continuar. O que é mais ou menos um mundo indo mais para um lado empreendedor, né? Me agrada um pouco isso. Não, essa parte também me agrada. Eu acho que principalmente no Brasil, né? Eu acho que tem bastante, vendo muito empreendedorismo como... Tem aquele empreendedorismo de sobrevivência, que a gente está vendo isso acontecer bastante, mas também está tendo muita iniciativa aqui no solo nacional, né? Iniciativas com potencial. Mas, com relação à inflação, eu estou um pouco mais pessimista. Talvez é uma coisa trazendo mais para o âmbito mais pessoal, porque, cara, o mercado está muito caro, tudo assim que você comprava aumentou. Eu estava mexendo... Tá falando de Brasil, né? Brasil. Cara, o mercado... Tá doendo no bolso mesmo. Assim, talvez o que eles falam é uma coisa, mas você vai no mercado, cara, tá tudo dobro. Tá muito caro. Construção civil também tinha sentido, tá fazendo pequenas reformas, cara, tá tudo triplo a construção civil. Subiu, a construção subiu, e vai subir mais, né? Até porque o crédito imobiliário também aumenta, né? Tudo, o preço de tudo. Vai precisar já construir mais prédio, então vai consumir mais. E, de fato, eu não vejo... aqui no Brasil, a inflação pode se manifestar mais forte e o Banco Central pode ser que seja obrigado a aumentar aí os juros para dar uma segurada nisso. Inclusive, a gente já começou a ver exatamente esse discurso, não só no último comunicado, mas também na última ata dessa primeira reunião do Conselho de Política Monetária, do Copom, do Comitê de Política Monetária do Copom, foi feita ali, realizada na semana passada. Então, o que se observa é que tiraram já o forward guidance, que mantinha pelo menos ali o discurso de possivelmente uma manutenção dessa tendência de queda da taxa de juros ou da sua manutenção na mínima histórica. Isso foi retirado
mas mais do que isso, né? Isso no comunicado foi dito de uma forma, mas a ata, como ela veio uma semana depois, o termo foi muito mais duro, quer dizer, um discurso muito mais ali hawkish mesmo, né? E mais endurecido em relação ao combate e do aumento de preços, né? Inclusive, na sequência, teve uma palestra do Roberto Campos Neto, do presidente do Banco Central, já num evento do Credit Suisse, que ele falava também, né, num possível combate de preços já no curto prazo. E isso deu um alerta no mercado. E aí, eu até te pergunto, Luiz, você acha que, inclusive, a variação da Bolsa, né, ali a entrega de algum retorno na semana passada pode ter a ver, inclusive, com isso? Quer dizer, o mercado já está começando a precificar, já tem um escoamento de dinheiro de renda variável vindo para renda fixa? Ou ainda não, de maneira nenhuma. Está entrando muita grana, segue a captação aí forte de renda fixa migrando para a Bolsa. 2% é muito baixo, então não vai ser uma alta para 3 ou para 4, até mesmo 5, eu acho que ainda eram números muito baixos para o brasileiro, estava acostumado com 10, então a gente ficou muito distante, a gente caiu para números inimagináveis. Se você pegar as previsões no início de 2020, jamais você ia achar alguém prevendo que os juros terminaria 2020 com 2%. Com a pandemia, acabou acelerando a queda e caiu para níveis... Eu lembro que eu escutei um cara falar de 3,5% e eu falei, esse cara é doido. Quer dizer, o cara não era doido, ele errou. Foi 2, foi 3,5%. Então, assim, a gente teve uma queda muito forte, um ajuste aí para cima nos juros, eu acho até saudável, não acho que vá criar nenhum grande problema. E, pontualmente, a gente teve inflação também por problemas, muita empresa fechada com esse negócio do lockdown, e aí acaba que as empresas mudaram a lógica delas de produção. Acredito que muita gente parou de produzir muita coisa e o mercado acabou não parando tanto, principalmente o imobiliário, da construção. Eu lembro na queda aí, no meio da queda lá do ano passado, ali em março, abril, a Porto Belo estava negociando a R$2. E eu gosto da ação da Porto Belo, e eu comecei a fazer uma carteira com Porto Belo e tal. Outro dia, depois eu vendi, ganhei muito dinheiro, mas ainda assim, depois eu fui olhar, a Porto Belo estava R$9. Eu falei, meu Deus do céu. Subiu, mas subiu com força. Assim... É interessante, inclusive eu acho que é esse o ponto, né, para a gente já chegar aqui nos pontos finais desse bate-papo. Eu ficaria mais pelo menos fácil 2 horas aqui conversando, mas a gente tem, né, que entregar o programa com algo em torno de 1 hora, 1h15, né, a gente já está com 1h20 de gravação, então assim, mais trabalho do pessoal de edição, né, a gente está entregando, agora a gente está levando as conversas um pouquinho adiante, né, porque o papo é tão bom que, cara, é difícil até de cortar. Mas, Luiz, queria que você encerrasse dando uma visão, então, para a gente, dando aquela resumida. Você está enxergando, então, como é que você enxerga, então, a piscina da Bolsa Brasileira? Tem espaço para mais gente? E aí, queria que você desse uma olhada também na piscina do Bitcoin, né? Como é que você, daí, do alto, né, da tua luneta, como é que você enxerga isso para os próximos 6, 8 meses? Olha, já venho falando isso desde 2015, então... Eu diria que não é só nem para os próximos 6, 8 meses. A piscina atingiu o ponto mínimo ali no Joesley Day, na casa de uns 8% de toda a indústria local, né? Estava direcionado para ações. Hoje foi para quase 15%, mas ainda assim é baixo quando comparado aí ao histórico que já teve em 22,9%, com juros a 11%. Então, estamos falando dos juros a 2 hoje, que pode subir alguma coisa, mas a gente ainda vai ficar com a Bolsa muito atraente. Então, eu vejo um cenário muito positivo para a Bolsa. Claro, pode ter aí algum momento pior ou melhor num curto prazo, de um mês para o outro, mas a tendência é que, se não houver nenhum grande acidente, a gente fecha em alta e pode até ter uma alta mais acelerada, dependendo do apetite do estrangeiro, que está saindo do mínimo agora de Brasil na carteira global. Então, isso é um dado muito relevante. Se o gringo resolver começar a botar
um pouquinho de Brasil na carteira, a gente pode ter até um certo rally, podem até falar em bolha na Bolsa Brasileira, mas para que ocorra bolha, a Bolsa ainda vai ter que ter uma esticada mais forte. Falando sobre Bitcoin, a pergunta é simples, a resposta vai ser simples, basta olhar a quantidade de pessoas que ainda podem comprar Bitcoin, qual o percentual que as pessoas hoje têm em Bitcoin. Tem muita gente que tem percentuais baixíssimos, eu não imagino que essas pessoas compraram para 1, 2 anos, então elas estão para longo prazo. Essas não vão derrubar o Bitcoin, elas não vão vender. Então, cada vez mais você tem essas pessoas acumulando Bitcoin para um médio e longo prazo, e aí vem aquela euforia, aí na euforia entra um montão de gente do curto prazo. Esse montão de gente do curto prazo vai sair porque não vai aguentar a pressão, e aí você vai ter essa acomodação aí do Bitcoin nesses 30, 40 mil que você falou aí, dólares. Ele provavelmente ainda vai oscilar num patamar desse até consolidar, e depois de consolidado, se prevalecer o que veio até agora, ele tem uma tendência de alta claríssima, com topos e fundos ascendentes, e simplesmente o que faz isso é volume de gente entrando cada vez maior para adquirir o Bitcoin. Se ele se provar mesmo muito eficiente e continuar sendo uma moeda aceita cada vez mais, eu acho que isso aí vai conduzir ele a manter a tendência de alta, mesmo que com algum sobe e desce no meio caminho. Mas para um horizonte longo, me parece bem claro. Nesse momento, eu diria que a probabilidade é dele seguir um caminho positivo, sim. Cara, tô feliz, assim. Tô bem feliz com o material que a gente conseguiu levantar. Eu sugeri lá no começo, né, que a gente abordasse a estrutura dessa conexão ou correlação entre os fundamentos de bolsa e o rally de Bitcoin, mas vou te ser bem sincero, eu tinha minhas dúvidas, né, da forma como abordar e da forma como sustentar isso ao longo da nossa conversa, mas foi tão natural, a gente foi observando os pontos a pontos, o Luiz trouxe outras considerações super importantes, né, em relação à análise dele de bolsa, que a gente também pode, inclusive, trazer, e ele já fez analogia, né, também correlacionando ao mercado de Bitcoin, e faz todo sentido. Então, tá aí, é um voo, talvez, com algumas turbulências, mas ganhando altitude. O que você acha, Vini? Como é que a gente fecha esse bate-papo? Cara, eu fecho dizendo que eu tô convencido, porque eu estava um pouco por fora de bolsa nos últimos anos, mas quando eu só olhava o índice, ele falava, cara, isso tá meio esticado, mas eu acho que eu fui convencido que não tá. Vou dar uma olhada para ver se faço aí um investimento pequeno na minha carteira, né? Que eu não estou seguindo o conselho aí, estou com uma exposição mais alta no Bitcoin atualmente. Felipe, dá uma balanceada. Me permite aí, eu vou passar meu contato aí. Eu ia te pedir isso. Para quem quiser entender um pouco mais do mercado, ter essa experiência como é ter um assessor para orientar na hora de montar a sua carteira. Lembrando que a decisão é do cliente. O nosso papel é apenas orientar, dar um suporte psicológico, claro, trazer muitas informações fundamentalistas das empresas. A gente tem a XP com uma casa de análise boa, a gente hoje tem a Eleven, que participa da nossa reunião matinal com a parte fundamentalista, e vai ser sempre um prazer em atender as pessoas, especialmente o Vinícius. Eu vou deixar aqui meu telefone, 21, o DDD aqui do Rio, 991262915. Esse é o meu telefone. E quem quiser também entrar em contato por e-mail, luiz@guiadabolsa.com.br. Valeu, Felipe. Valeu, Vinícius. Eu não diria nem a dica, né? Eu diria que, assim, fica a máxima, entendeu? Eu acho num momento como esse, em que oportunidades estão aí, né? Nada melhor do que alguém que conhece muito bem o caminho para te ajudar a tomar as melhores decisões, né? Então, fica para o Vini, fica para mim, fica para você que está procurando
a assessoria, que está procurando um especialista, né, o caminho aí até o guia da Bolsa. Luiz, cara, não tem como te agradecer mais uma vez, é super importante para a gente falar sobre isso. A ideia do Alter Talks é informar e formar, né, os nossos ouvintes, os nossos espectadores, os nossos colaboradores, seja no criptomercado, seja na economia, seja em finanças. Então, ter um especialista do teu gabarito, com a linguagem tão fluida, tão acessível, eu diria que é algo ímpar, um completo diferencial para os nossos ouvintes. Então, te agradeço mais uma vez. Esteja já convidado para as próximas. Eu acho que, de tempos em tempos, a gente tem que ter uma análise, uma atualização da análise do Dr. Luiz Alfredo Vidal, né? Então, deixa passar mais um tempinho, a gente grava outro. Luiz, como é que tá a bolsa? Como é que tá a piscina? O cachorro tá latindo? Conta pra gente, entendeu? E traz de novo o Luiz e toda a galera do Guia da Bolsa, porque é um time muito forte. E, cara, muito obrigado mais uma vez. Vini, tá contigo. Cara, não tenho nada a acrescentar. Eu fiquei muito feliz com esse episódio. Acho que aprendi muito, um papo muito rico. Né? Acho que as pessoas vão gostar muito do aprendizado. A descrição do Luiz, o telefone que ele passou, o e-mail, vai estar na descrição dos episódios, no Spotify, no YouTube, nas plataformas que a gente está distribuindo o conteúdo. E acho que eles vão entrar em contato. Então, tomara que a gente consiga educá-los dessa maneira. E fecha o episódio, né? Eu acho que geralmente o Felipe que fecha, mas vamos dar um até mais e até o próximo Alter Talks aqui